Que nós temos. E para isso nós convocamos o engenheiro civil Henrique Busato, que é especialista nesse assunto, nesse setor, morou 2 anos na Europa, na Austrália e também no Japão. Ele esteve agora 2 meses no Japão, buscando informações sobre como esses países utilizam, né, esses potenciais para a produção de energia. Henrique, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Prazer receber você aqui e falar de um assunto que o Brasil é abundante: energia renovável. Exatamente. O Brasil tem um potencial imenso em todos os ramos da energia sustentável, tanto na energia eólica, que no norte e no sul do Brasil os ventos são muito fortes, energia solar no Brasil inteiro, energia por movimento de água, que nós já conhecemos muito bem, e também aqui no nosso estado a gente também é muito forte na bioenergia através do bagaço da cana e também do eucalipto. Isso, a biomassa, né, que agora também Isso. está ganhando bastante espaço aqui no Mato Grosso do Sul, bem como no Brasil. Otávio, lá na Europa, desde a década de 90, em especial na Alemanha, existem as solar farms. São fazendas que produzem energia solar, né? E essa realidade ainda no Brasil não existe, né, Henrique? Não, não. Isso ainda não existe porque aqui no Brasil a gente só pode produzir energia para consumo próprio. Fazer uma fazenda de sol, que é o que a gente chama aqui normalmente, isso seria somente uma obra que o governo faria para distribuir essa energia para a população. Então ainda não tem um motivo para a população estar construindo essas fazendas de sol aqui no Brasil. Então só o governo mesmo. Motivo econômico, né? Isso, exato, exato, motivo econômico. Porque, a não ser que o seu consumo energético é muito, muito grande e você precisa de uma usina para suprir a sua necessidade. Mas, no momento, como é só para consumo próprio, o que normalmente acontece são placas fotovoltaicas no telhado das casas ou das empresas, que isso já basta para suprir o seu consumo. Otávio, note bem que o Brasil tem uma capacidade imensa de autossustentabilidade, tanto na produção agrícola quanto na produção de energia. Nós temos ventos favoráveis, nós temos sol favorável no Brasil o ano todo. O Brasil só tem um problema muito sério: políticas públicas, Otávio. A ausência de políticas nessa área. E quando a gente ouve essa discussão, esse debate com relação a essa tecnologia, que no Brasil ainda é caríssima, ela vem ao longo dos anos, e eu tenho acompanhado muito isso, caindo. Mas esse caindo é muito caro ainda. Ninguém consegue, com menos de 30 mil reais, por exemplo, tornar uma residência autossustentável. Isso é caro para o Brasil ainda. A gente espera que as tecnologias evoluam, o preço caia e os incentivos ocorram. Mas isso está longe de acontecer ou está perto? O preço cair. Isso. O preço cair, na verdade, ele já caiu bastante. Porque o que acontecia? Antigamente, as indústrias eram fora, as empresas que fabricavam produto estavam fora do Brasil, e nós tínhamos os representantes deles aqui. E eles repassavam os produtos para as empresas instaladoras, que repassava finalmente para o consumidor final. Hoje em dia, as indústrias, os fabricantes já estão no Brasil como representantes. E isso já corta um caminho que já deixa o material um pouco mais barato. A tecnologia que a gente usa aqui no Brasil hoje é basicamente a mesma usada no mundo inteiro. Eu fiz um mestrado na Irlanda em energia renovável. Eu morei 2 meses agora no Japão, trabalhando só com Você energia falou em solar. Japão. Nós vamos agora falar de sustentabilidade, energias renováveis aqui, Éder Campos. Nós continuamos a nossa conversa com o engenheiro civil, o Henrique Busato, que acaba de chegar do Japão, onde ficou por 2 meses, e ali ele estabeleceu alguns projetos em energia fotovoltaica. E essas ideias, né, de energia limpa, isso tem tomado uma grande proporção, em especial em outros países mais desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, Japão, de onde o Henrique acaba de chegar. Mas o Brasil, com todo o potencial, Henrique, a gente ainda está muito aquém, né? Isso, exato. A gente ainda depende muito da boa vontade do nosso governo para nos incentivar a fazer esse tipo de melhorias, tanto nossas empresas e casas, e também abrir novas portas para a gente poder vender também energia elétrica para o governo, que isso daria um passo à frente no Brasil, que seria excelente. E por que eu falo isso? Porque ainda falta energia elétrica no Brasil. A gente depende sempre
muito das usinas hidrelétricas. Em épocas de seca, a gente tem que ativar nossas termoelétricas. A energia que já é cara fica mais cara ainda. Isso, fica mais caro ainda, que vem a bandeira amarela e a vermelha com ativação das termoelétricas, porque é mais caro queimar carvão e gás para produzir energia elétrica do que uma usina hidrelétrica para gerar isso. Então, com essa falta de energia elétrica no Brasil, o que seria muito bom acontecer para a gente? O governo simplesmente começar a comprar energia elétrica da população. Quem tiver um dinheirinho guardado, investe em uma usina solar e vende para o governo. Isso, o que aconteceria com isso? O governo iria suprir a sua demanda energética, ia fomentar o mercado interno, gerar mais empregos e assim melhorar o Brasil, que é igual como funciona no Japão. É claro que o Brasil não vende, quem produz energia através de fotovoltaica ainda não pode vender isso para o serviço público, o serviço consumidor. Mas qual é o tamanho desse mercado no Brasil hoje de uso dessa energia fotovoltaica? Bom, quem pode investir nesse ramo é só quem consome energia elétrica. Então, digamos que todo mundo que consome energia... Para consumo próprio. Isso, para consumo próprio. O mercado é abrangente, abrange todo mundo. Todo mundo que consome pode ter, sim, a sua forma de geração de energia elétrica. Nós temos aí dois perfis. Nós temos o cidadão comum, né? O cidadão que tem a casa dele. Ele pode produzir essa energia? Com certeza, com certeza. Seria da mesma forma que uma empresa de médio porte. Instalaríamos uns painéis, os módulos no telhado e supriria a demanda daquela residência. Com certeza seria um sisteminha bem menor do que de uma empresa. O outro consumidor seriam as empresas. As empresas podem também produzir energia própria através do sol? Com certeza, com certeza. Da mesma forma que a residência, as empresas também podem produzir sua energia elétrica. E assim, as indústrias também, só que aí já não seria mais aquele sistema como no telhado, já faria uma usina no solo, faria uma estrutura no solo para produzir essa energia elétrica. Muito bem, a gente acompanha, principalmente você é engenheiro, hoje o mundo moderno não se permite mais uma construção que não aproveite luminosidade, que o sol também faça parte do ambiente, para economizar justamente energia. E a engenharia hoje é parte fundamental no processo de sustentabilidade. Os prédios têm que ser prédios limpos, né, para poder vender, inclusive. Ninguém quer comprar mais, para você ter ideia, aqueles prédios que não tenha um pingo ali de sustentabilidade no todo, né? Então a gente percebe também que as empresas hoje, elas são as grandes responsáveis por incentivar e por puxar fila. Com certeza, com certeza. A sustentabilidade não envolve só a energia elétrica. Ela é um ramo muito grande. Desde a parte arquitetônica, vamos colocar umas janelas maiores, portas de vidro, para entrar a luminosidade, colocar lâmpadas de LED. Já temos torneiras que elas jogam menos água do que as convencionais. E é a mesma coisa com os vasos sanitários, que com menos água conseguem fazer a mesma limpeza. Então, envolve todos os setores da construção civil. Aqui em Campo Grande mesmo, está surgindo um edifício, aqui na rua 15 de novembro, da MRV, que está construindo, de 35 andares, o edifício mais alto de Campo Grande, que também tem uma pegada sustentável. Exato, exato. É isso que as empresas têm que começar a fazer aqui. Porque não é... Lógico, a população tem que ajudar, tem que correr atrás, tem que tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, mas o forte são realmente as grandes construtoras, que se eles tiverem um pouquinho a mais de incentivo, muito já será mudado. Que tipo de incentivo seria isso, Henrique? Bom, o incentivo que eu falo é eles também pesquisarem mais, porque tudo o que é sustentável se torna um pouco mais caro. E lógico, esse dinheiro você tem o retorno dele depois, por exemplo, da parte elétrica, você para de pagar praticamente 100% da sua conta de luz. Se você tem a coleta da água, a sua conta de água também vem reduzida. Você tem esse retorno financeiro a longo prazo. Só que aqui a gente ainda tem aquela mentalidade de retorno imediato.
Então, a princípio, é um pouco mais caro, mas esse retorno financeiro vem. Para a gente finalizar rapidamente aqui, Henrique, quem é que pode hoje montar uma estrutura para a captação de energia fotovoltaica? Fazenda pode montar uma estrutura Com certeza, para ser autossustentável na energia? com certeza. Condomínios podem? Podem também. Edifícios comerciais? Pode, Empresas? com certeza. Então todo mundo Todo pode. mundo que consome energia elétrica pode. É a questão de educação, questão de tempo, questão de incentivo, questão da gente compreender que nós não temos outro caminho a não ser aproveitar as forças da natureza para poder manter o país sustentável e vivo por mais tempo para as futuras gerações. Aí sim, É isso. com certeza. Obrigado, Éder. Obrigado a você, viu, Otávio? Obrigado também ao Henrique Busato, né, engenheiro civil, que busca essa tecnologia para implantar aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Tem buscado essas alternativas fora do país, onde países estão mais adiantados do que o nosso Brasil aqui. Obrigado, Henrique. Obrigado, Éder.